Sim, a questão das telas, né, é uma questão que preocupa muitos pais hoje em dia, me preocupa também muito, assim, já fiquei muito angustiada com essa questão de telas. Hoje em dia as coisas estão mais sob controle, estão bem também, mas assim, na verdade, elas, a gente precisa entender assim, que, por que a criança vai para frente da tela, assim? Porque um adulto coloca essa criança na frente da tela. Então a tela, ela fala, para mim, muito sobre desconexão, e desconexão do adulto com relação à criança. De modo geral, aqui a gente vai olhar, se a gente fosse olhar aqui, eu estou fora do meu lugar de modo geral, eu não estou conseguindo conectar a mim mesma, e por isso eu procuro alguma coisa na qual eu possa conectar o meu filho para distrair a minha ausência. Basicamente isso. Aqui eu entendo que telas fala basicamente de adulto e não da criança, tá? Porque ela foi colocada na frente da tela por um adulto. E aí eu entendo também toda a dificuldade, porque assim, toda demanda, toda sobrecarga, então muitas vezes, né, eu mesmo já fiz isso, já coloquei um pouco quando eu precisava de resolver outra coisa, precisava de fazer outra coisa, então eu entendo isso, né, eu não tenho nenhum julgamento com relação a isso. Eu acho que a gente pode usar tudo com sabedoria, tudo pode ser uma boa estratégia. Eu acho que, assim, todas as coisas no mundo, na vida, elas podem ser basicamente usadas se a gente tiver uma postura correta para usar, né? Se a gente souber o que a gente está fazendo naquele momento, se a gente estiver conectada a gente mesma, a nossa criança, e fazendo uma escolha. Não, então, nesse momento, eu vou buscar esse caminho. Né? Então, nesse momento, eu preciso resolver isso aqui agora com a outra criança, ou no meu trabalho, alguma coisa rapidinho, então eu vou deixar ali por meia horinha para tentar resolver. Pode ser uma estratégia. Então, eu acho que tudo usado com sabedoria pode ser uma boa estratégia, pode funcionar bem, né? Mas contanto que eu esteja no meu lugar. Então, assim, de novo, vamos pensar na ideia do iceberg. Como a gente pode resolver uma situação de uma criança que está muito viciada em tela? Primeira coisa, assim, o único ponto que vai envolver a criança aí é a ponta do iceberg, que a gente precisa entender que a tela vicia mesmo. Então, não tem como, se eu resolvi agora que eu vou mudar de estratégia, que eu vou mudar, né, que eu vou para o meu lugar, que eu vou cuidar disso. Não adianta desligar a televisão, tirar a criança totalmente da tela, porque ela vai ter, sim, sintomas, dependendo do grau que ela tiver, de abstinência. Ela vai ficar agitada, ela vai ficar nervosa, ela vai chorar, ela vai espernear, não é só por causa, não é birra, não. Muitas vezes abstinência, sim, porque a tela vicia, tá? Então, o primeiro ponto a ponta do iceberg, como é que eu vou começar a olhar para isso? Com cuidado, diminuindo aos pouquinhos, explicando para a criança e buscando outros pontos de conexão com a criança, então vamos combinar. Fica um tempo aí na tela, na hora que acabar esse nosso combinado, a gente vai brincar juntos, a gente vai fazer uma coisa que a criança gosta, para essa criança aí diminuindo aos poucos esse vício, quando já chega a ser um vício. Uma coisa que funciona bem aqui em casa, a Maria tem mais ou menos os horários que ela assiste durante o dia, assim, às vezes pequenos intervalos, assim, no dia de semana especialmente, no final de semana acaba que foge um pouco. Mas, assim, por exemplo, às vezes eu falo assim, filha, daqui a pouquinho a gente já tá na hora de desligar. E aí, muitas vezes ela fala, ah, não, mamãe, eu quero assistir mais e tal. Então, eu faço um combinado com ela. Eu falo assim, filha, mamãe, na hora que despertar o telefone aqui da mamãe, eu coloco, por exemplo, coloco mais 5 minutos. 5 minutos, gente, é impressionante, assim, sabe? E aí, ela fala assim, aí você desliga. Você mesma pega o controle e desliga. Tá bom, mamãe, combinado. Na hora que tocar, eu desligo. E aí, eu vou jantar, eu vou fazer tal coisa. E na hora que toca, ela pega e desliga, assim. É um combinado. Eu percebo que isso vem de uma postura, né? Eu coloco um limite para ela, mas ao mesmo tempo eu não pego e desligo, falo assim, agora você vai desligar porque sou eu que mando aqui. Não, assim, ela percebe que ela também, que aquela necessidade dela, que aquela vontade dela também foi respeitada. De modo geral, eu coloco para despertar 5 minutos depois. E ela pega o controle e desliga. Né? Então, assim, a gente pode ajudar nossos filhos dessa maneira. Ela tem 3 anos e funciona, sabe? E funciona. Então, eu acho que, assim, a gente tudo parte muito do adulto, dessa postura do adulto, como que o adulto olha para essa criança com respeito, olha para essa necessidade dela com respeito, olha para esse desejo dessa criança com respeito, né? E tem essa abordagem, enfim. E aí,
Agora a gente precisa olhar para a gente. Então, o ponto mais profundo aqui do iceberg seria a gente, enquanto adulto, olhar para a gente, né? E aí olhar assim, nós, enquanto adultos, de modo geral, estamos também distraídos demais com muitas funções, com muitos problemas, com muitas coisas, e a gente não consegue priorizar um tempo para olhar para o que é essencial, que é para a gente e para os nossos filhos. Então, para a gente é muito fácil, enquanto eu também estou uma pessoa distraída, cheia de questões, cheia de problemas, procurar a tela, por exemplo, como uma estratégia de distração para o meu filho, né? E aqui, então, o que a gente vai olhar para isso, assim? Eu vou perceber o quanto eu uso das telas, o quanto eu preciso disso, o quanto eu, na verdade, estou desconectada de mim mesmo, não só com o uso de tela, mas com tudo. Muitas vezes, o que está acontecendo aqui? Eu estou fora do meu lugar, sabe? Eu estou, além da tela, eu estou lá tentando resolver o problema da minha mãe, cuidando do meu pai, olhando para... tentando resolver o problema de um monte de gente, né? Preocupada. Então, aqui eu não estou presente. Aqui eu estou completamente fora do meu lugar, né? Às vezes eu uso a ideia, assim, de uma piscina de raia. Cada raia é sua própria vida, né? E aí, quando a pessoa, às vezes ela tá lá, em vez dela estar lá nadando na raia dela, ela vê um outro afogando lá na raia de lá, ela sai da raia dela e vai ajudar o outro, né? Aí ela volta para a raia dela, vê um outro ali que prendeu o pé não sei aonde, lá na beira de um negócio da piscina, ela vai lá e... Então, assim, na hora que ela percebe, ela passou a maior parte do tempo fora da raia dela, entendeu? Então é isso é desconexão. Eu não tenho como eu conectar com meu filho, né? Se eu tô nesse, toda hora eu tô fora do meu lugar, eu tô fora da minha raia, né? Eu tô fora da minha própria vida. E muitas vezes, então, quando a gente está falando de telas também, eu tenho que perceber isso, assim. Às vezes eu também tô tão cansada, tô tão exausta, porque eu tô cuidando de tantas coisas, que às vezes eu acho a estratégia da tela, tanto para mim, para descansar, quanto para o meu filho, para distrair, para eu poder fazer outras coisas que eu preciso, que eu passei o dia inteiro fazendo, cuidando de outras coisas, entende? Então, assim, é claro que tem a questão da sobrecarga materna e tudo que eu, né, sei o quanto isso é real, porque eu sou mãe de duas, mas também, se a gente estiver no nosso lugar, cuidando só do que é nosso, só do que é essencial, mesmo assim a gente ainda vai estar sobrecarregado, mas vai ser muito mais possível, talvez, a gente conseguir um tempinho de verdade, né, um tempinho de qualidade para estar conectado com os nossos filhos de um outro lugar, né? Então, eu penso que, de fato, assim, o mais importante quando se fala de telas, eu olhar para mim mesma, perceber o quanto eu estou desconectada de mim, do meu próprio lugar, ir para o meu lugar, e aí, então, eu vou conseguir estabelecer uma nova relação minha com as telas e das minhas crianças com as telas. Igual eu disse, não é que não posso, mas eu acho que tudo pode ser bem utilizado, contanto que a gente ocupe bem esse lugar de adulto aí nessa relação.